A paz do Senhor Jesus, alunas e alunos da EBD. Não esqueça de duas coisas. Primeiro, de compartilhar essa aula com o maior número de pessoas possível e, em segundo lugar, que as aulas presenciais para a classe de adultos já foram retomadas em todas as nossas congregações. Hoje estudaremos a lição 9, que tem o título de Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo da lição está no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28. Aliás, a lição de hoje vai estudar o capítulo 28. Diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática diz assim: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. O texto bíblico é um texto bem longo. É o capítulo 28 inteiro do livro de Jó. E eu vou recomendar que você faça essa leitura detalhadamente, porque a gente vai destrinchando ele no transcorrer da lição e é, portanto, importante que você leia esse capítulo, inclusive em outras versões da Bíblia, para que você possa entender exatamente do que nós estamos falando. Como a gente vai ganhar tempo com esta aula, eu vou pedir para você ler o capítulo 28 na íntegra. Dando continuidade ao estudo do livro de Jó, nós queremos destacar que esse livro pertence ao gênero literário sapiencial, que vem de sabedoria. E o seu capítulo 28 é todo dedicado a uma exposição sobre a verdadeira sabedoria. E é a partir dele que vamos desenvolver a aula de hoje. Como eu disse na primeira aula, alguns autores supõem que esse capítulo não pertence aos discursos originais de Jó e ainda outros acham que ele se encontra fora de lugar. Todavia, essas teorias não parecem razoáveis dentro do contexto de Jó. O natural e razoável é entender que Jó recebeu de Deus iluminação para fazer uma exposição tão bela e profunda sobre a sabedoria e sob diferentes aspectos. Já que vamos falar do assunto, é bom entender o significado da sabedoria. Hokmah, no Antigo Testamento, o substantivo hebraico Hokmah, sabedoria, e suas formas relacionadas, o ativo Hakan, sábio, o verbo Hakan, ser sábio, e o substantivo abstrato plural Hokmot, sabedoria, são muito usados no Antigo Testamento, sendo especialmente proeminentes em Jó, Provérbios e Eclesiastes. De acordo com Whybray, a raiz hebraica HKRN ocorre nesses três livros sapienciais 189 vezes das 346 ocorrências no Antigo Testamento, incluindo as 22 ocorrências dos termos aramaicos Hokftah e Hakim. Essa frequência, mais da metade, precisamente 54,6%, explica por que esses livros são chamados de literatura sapiencial. Nos livros não sapienciais, a sabedoria refere-se à aptidão em relação ao funcionamento das artes, ao aconselhamento ou à deliberação astuta, à administração de pessoas ou tarefas, ou mesmo à sagacidade intelectual. Os alfaiates que confeccionaram roupas para o sacerdote Arão, está lá em Êxodo 28, versículo 3, e os trabalhadores que construíram o tabernáculo, inclusive os trabalhadores em metais, os escultores de pedras e os gravadores em madeiras, os xilógrafos, os bordadores, os tecelões e os designers, Êxodos 35, 30 e 36, versículos 2, e as mulheres que fiaram tecidos e linho, Êxodo 35, 25 e 26,
tinham sabedoria para as suas respectivas tarefas. Sábios de coração, em Êxodo 28:3, e sábias de coração, em Êxodo 35:35, são traduções literais do termo hebraico Hokmat Leb, ou peritos, peritas de coração. Sábio de coração, em Êxodo 36:1 e 2, é tradução do termo hebraico semelhante, Hakan Leb. Hirão de Tiro, contratado por Salomão para trabalhar na construção do templo, era artesão perito, possuindo Hokmah, em artigos de bronze, 1 Reis 7, 13 e 14. Os artesãos e artífices para a construção do templo eram igualmente qualificados. 1 Crônicas 22:15, 2 Crônicas 2:7, 13 e 14. Os trabalhadores que faziam ídolos, Isaías 40:20 e Jeremias 10:9, também eram sábios por causa da sua habilidade especializada. Os marinheiros da Fenícia, eram sábios, veja Ezequiel 27:8. Hokmah se referia não só à habilidade ou perícia, mas também à habilidade de aconselhar e ou administrar. Os anciões da tribo, ou das tribos, Deuteronômio 1, 13 e 15, José e Daniel, nos seus altos cargos administrativos, a gente vê Gênesis 41, 31 a 39, e Daniel 5, 1, 11 e versículo 29 também, Josué em Deuteronômio 34, 9, e o rei Salomão em 1 Reis 3, 12, 28 e 5, 7, e 10, 23 e 24, eram homens de sabedoria com a responsabilidade de exercer justiça, tomar decisões certas e proporcionar liderança. O rei de Tiro também possuía sabedoria, como a gente vê em Ezequiel 28, 4 e 5 e 17. Hokmah, às vezes, conota astúcia ou sagacidade, como no conselho dado por Jonadab em 2 Samuel 13:3, pela mulher de Tecoa em 2 Samuel 14:2 e pela mulher de Abel Bet-Maaca, 2 Samuel 20, 14 e 16. O Egito tinha sábio nos dias de José, Gênesis 41:8, e nos dias de Moisés, em Êxodo 7:11. E a Babilônia tinha sábios nos dias de Daniel. Tem vários versículos em Daniel que nos mostram isso. Esses homens da corte do rei estavam associados com feiticeiros e adivinhadores, homens que aprenderam a habilidade de interpretar sonhos e usar poderes do oculto. Faraó também teve conselheiros sábios, tempos mais tardes, como a gente vê em Isaías 19:11. Hokmah também é usado acerca da agudeza intelectual, como, por exemplo, Salomão compor provérbios e cânticos e ainda ensinar botânica e zoologia, como a gente vê em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 até o 34. Faraó reconheceu a inteligência de José em Gênesis 41, 33 e 39. Ter sabedoria, portanto, é pensar bem e agir bem em qualquer empreendimento realizado, seja secular ou espiritual. Deus é a principal fonte de todo o bom pensamento e de toda boa realização, pois seu Espírito vive no homem, é expresso nele e conduz o caminho. A sabedoria é um atributo de Deus, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, descrito por Paulo em 1 Timóteo 1,17, e o único Deus, nosso Salvador, mencionado por Judas no versículo 25 de sua carta, confirmam isso. Na aula de hoje, ancorados no livro de Jó, mais precisamente no capítulo 28, vamos responder a várias perguntas. Quem é sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia? O que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? O que domina toda a ciência e está na ponta das questões tecnológicas?
Quem é o sábio segundo as Escrituras? Aqui não há nenhuma reprovação às atividades mencionadas. Pelo contrário, como seria bom que cada vez mais cristãos estivessem ou tivessem uma compreensão profunda, segundo a cosmovisão cristã, acerca de todos esses temas. Mas o que queremos mostrar é que a verdadeira sabedoria, da qual fala a palavra de Deus, incluindo o livro de Jó que estamos estudando, tem como fundamento, abre aspas, o temor do Senhor. Tema fundamental que abordaremos mais adiante. Como já destacamos, a fonte da verdadeira sabedoria está em Deus. A exposição de Jó sobre a sabedoria deve ser entendida a partir do seu contexto imediato. Nas aulas anteriores, baseada nos capítulos que vêm antes do capítulo 28, vimos que Jó travou um longo debate com os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esse ciclo de debates terminou. O discurso proferido sobre a sabedoria introduz uma pausa no texto, prenunciando o que viria a seguir. Outra série de discursos que serão proferidos por Eliú. Devemos lembrar que os amigos de Jó fizeram uma defesa apaixonada sobre a sabedoria, ao mesmo tempo em que acusavam Jó de não a possuir. Novamente, Jó porá a sabedoria no centro da discussão. E por que ele faz isso? Porque os seus amigos alegaram que eram sábios e que com eles estava o entendimento. Todavia, foram incapazes de dar respostas sábias e satisfatórias às questões que foram levantadas por Jó, que chegou à conclusão que, sem nenhuma dúvida, havia uma sabedoria, mas, com toda certeza, ela não se encontrava com os seus amigos. O que se vê no capítulo 28 é o argumento do patriarca apresentando a sabedoria sobre três dimensões. Uma dimensão natural, uma dimensão comercial e uma espiritual. E demonstrando por que o homem não a havia encontrado. Champlin denomina o capítulo 28 de Hino à Sabedoria e o divide em três partes. Primeira, nos versículos 1 até o versículo 13. O homem escava fundo, mas não encontra a sabedoria. 2, versículos 14 a 22. A sabedoria não se acha nas profundezas do mar. Penso que aqui seria o caso de acrescentar que não pode ser transmitida por outro homem e nem ter riqueza que a possa comprar. E por fim, 3, versículos 23 a 28. Só Deus sabe o caminho da sabedoria. A sabedoria, na esfera natural, é demonstrada por Jó quando ele usa a metáfora das minas para ilustrar a busca de sabedoria pelos homens, como vemos nos versículos 1 a 13. Pela narrativa de Jó, percebemos que o homem já tinha demonstrado surpreendentemente competência técnica mesmo naquele tempo longínquo. Metais eram minerados e fundidos, túneis encravados através da rocha e os mananciais dos rios e fontes explorados. Os mistérios do universo material caíram um por um diante do gênio investigador da humanidade. Atualmente, uma explosão de avanços da tecnologia faz-nos imaginar se há alguma coisa nesse universo que a humanidade não possa dominar. A General Electric, empresa centenária de tecnologia, criada por Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente, tem como slogan ou propósito maior a seguinte afirmativa: se dá para imaginar, dá para fazer. O problema é que os avanços tecnológicos não se equiparam com os avanços da sabedoria. Aqui, definida como a capacidade de penetrar nos mistérios morais do universo. No domínio da moral, o homem está completamente perdido e totalmente inadequado. Deus é a fonte da sabedoria do universo moral, mesmo sendo ele o criador dos elementos materiais. O que não podemos entender, Deus conhece completamente.
Por outro lado, muitas pessoas são rápidas em fazer pronunciamentos morais. Marcha do orgulho homossexual, aborto como um mero assunto da liberdade pessoal das mulheres, educadores sexuais distribuindo preservativos para adolescentes sem nunca mencionar a abstinência como uma possibilidade. E, por esses dias, o Papa Francisco defendeu a união entre pessoas do mesmo sexo. Todos proclamam em voz alta que a sua posição é moral, enquanto ignoram o entendimento de Deus da maneira como expresso nas Escrituras. A única esperança é abandonar as noções humanas de moralidade e se sujeitar a Deus. Se por um lado o homem, com a sua capacidade tecnológica cada vez mais crescente, não conseguiu nem consegue encontrar a sabedoria, muito menos na esfera comercial e cultural a podem comprar ou transmitir. A sabedoria a qual se refere Jó demonstra ser bem diferente daquela conhecida pelos seus amigos, que diziam que a sabedoria era um bem herdado que passava de pai para filho. Era, portanto, um bem que poderia ser encontrado. Por outro lado, Jó mostra que a sabedoria da qual ele está falando é de natureza diferente, não podendo ser herdada ou passada de pai para filho. Não é, portanto, um bem simplesmente cultural. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Diz Jó no versículo 12. Por outras palavras, haveria meios ou caminhos para ela ser adquirida? Abre aspas, o homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes, diz o versículo 13. Ela não pode ser encontrada na terra dos viventes, não está no mar e nem tampouco no abismo. Da perspectiva natural, não há uma rota para encontrá-la. Muito menos da perspectiva comercial. Não há nada que possa comprá-la. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira, diz o versículo 16. Se assim é, onde, pois, estaria a sabedoria? Por fim, nos versículos 20 a 28, Jó revela a sabedoria na esfera espiritual. A pergunta do versículo 12, de onde vem, pois, a sabedoria, é repetida no versículo 20. Jó está caminhando para a conclusão do seu argumento. Como ele mostrou no primeiro ciclo do seu argumento, 28, 1 a 11, não é possível obter a sabedoria simplesmente pelo esforço humano, mesmo que os homens sejam diligentes e aguerridos nesse projeto. Ela também não tem preço. Não é um bem comercial e por isso não pode ser comprada. Não tem preço, mas possui valor. Ela é um bem imaterial, na verdade, espiritual. Não pode ser adquirida por meio da tradição, mas por revelação. Não é um produto humano, mas um produto divino. No versículo 28 do capítulo 28, lemos: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aqui está o clímax da argumentação de Jó sobre a sabedoria e a sua origem. Ela é divina, não apenas divina, mas também relacional. Vou repetir, ela é divina e relacional. Jó mostra não apenas a origem da sabedoria, de onde ela vem, mas também delineia o caminho que nos conduzirá até ela. Deus é a fonte da sabedoria e o temor do Senhor é o meio de chegar-se até ela. Jó, portanto, distancia-se dos seus amigos no conceito do que seja sabedoria, digo. Em vez de ser produto de uma tradição fria, a sabedoria era revelada e encarnava-se na experiência humana. Quem teme ao Senhor foi iluminado e achou o caminho do entendimento. Esse, sim, é um sábio de verdade.
Esse é o maior de todos os bens. A sabedoria suprema consiste em adorar a Deus, não em cair na inútil ideia de emitir opiniões. A sabedoria, na verdade, é um presente de Deus ao homem. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 até o versículo 10, nós podemos ler, abre aspas, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fecha aspas. Veja também Atos 6:10, 1 Coríntios 12:8, Efésios 1:17, Tiago 1:5, 3:15 até o 17, que a sabedoria é um presente de Deus ao homem. Embora no Antigo Testamento a sabedoria seja personificada nos livros sapienciais e mostrada como tendo existido eternamente em Deus, como a gente vê em Provérbios 8, 22 e até o 30, por exemplo, ela sempre foi centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1,30, nós podemos ler o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Confirme essa afirmação lendo também Colossenses 2, 2 e 3 e Lucas 11, 49. Cristo, em sua natureza humana, cresceu em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens, como vemos em Lucas 2, 52. Mas, em sua natureza divina, como vemos em Isaías 11, 2, repousava sobre ele o Espírito cétuplo, cujo principal atributo é a sabedoria. Como resultado, os homens perguntaram: de onde veio a este a sabedoria? Como a gente vê lá em Mateus 14, 54 e Marcos 6, 2. Não percebendo que alguém maior que Salomão estava ali. O apóstolo Paulo escreve que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, destacando que a vida e a morte dele eram o sábio plano da salvação de Deus, como a gente pode ler em 1 Coríntios 1, 24. Tudo quanto os homens podem conhecer acerca da verdadeira sabedoria, precisam conhecer em Cristo. Pois para os homens, Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é demonstrada no seu plano relativo à redenção da humanidade. Plano esse que concretiza algo que a sabedoria humana, sobre hipótese nenhuma, poderia concretizar. E a palavra ou a mensagem da cruz é o tema central dessa sabedoria. Veja 1 Coríntios 1, 18. Jó termina seu discurso dizendo: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Versículo 28, parte B. Em Provérbios 1,7, temos um texto bem conhecido, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que a põem em prática possuem uma boa inteligência. A partir daqui, quero abordar o temor do Senhor, por ser ele a porta de acesso do homem à sabedoria divina, ou seja, é por onde devemos iniciar nossa jornada da sabedoria espiritual. Para introduzir esse tema, julgo pertinente entender o que efetivamente significa temor e distingui-lo de medo, que é um dos seus sinônimos. Segundo o dicionário informal, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente.
pavor é a ênfase do medo. Já temor, segundo o mesmo dicionário, seria medo, susto, mas também significa reverência, respeito. No temor, portanto, não há ênfase no pavor. Em Jó 28, a palavra traduzida para o português como temor é irá. E, segundo Strong Numbers, também significa medo. Mas na Bíblia tem um sentido de temor, referindo-se a Deus, respeito, reverência, piedade e reverenciado. A mesma palavra é utilizada por Salomão em Provérbios 1 e 7, que acabamos de citar. A raiz primitiva utilizada em Jó e em Provérbios, segundo Strong, é derivada da mesma palavra que aparece em Deuteronômio 6, 1 e 2, Yahé, que significa temer, reverenciar e também inspirar reverência ou temor ou respeito piedoso. Deuteronômio 6, 1 e 2 diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Fecha aspas. Um mandamento frequente ao povo de Deus no Antigo Testamento é temer ao Senhor. É importante que saibamos o que esse mandamento significa para nós como crentes. Somente à medida que verdadeiramente tememos ao Senhor é que seremos libertos da escravidão de todas as formas de temores anormais e satânicos. O mandamento geral de temer ao Senhor inclui uma variedade de aspectos do relacionamento entre o crente e Deus. Primeiro, é fundamental, no temor a Deus, reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como complemento do seu amor e misericórdia. E conhecê-lo e compreender plenamente quem ele é. Veja, Provérbios 2 e 5. Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo cuja natureza inerente o leva a condenar o pecado. Segundo, temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Em Salmo 33, versículos 8 e 9, o salmista, na sua inflexão a respeito do Criador, declara explicitamente, abre aspas, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E terceiro, finalmente, o verdadeiro temor a Deus leva o crente a crer e confiar exclusivamente nele para a salvação. Por exemplo, depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como em terra seca, e viram a extrema destruição do exército egípcio, abre aspas, temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor, como a gente vê em Êxodo, capítulo 14 e versículo 3. Do mesmo modo, o salmista conclama a todos os que temem ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Ver Salmo 115, versículo 11. Por outras palavras, o temor ao Senhor produz no povo de Deus esperança e confiança nele. Não é de admirar, portanto, que tais pessoas se salvem, veja Salmo 85, versículo 9, e desfrutem do amor perdoador de Deus e da sua misericórdia, veja Lucas 1,50, Salmos 103, 11 e 130, versículo 4. O temor de Deus é muito mais do que uma doutrina bíblica, ele é diretamente aplicável à nossa vida diária de muitas maneiras. Primeiro,
Se realmente tememos ao Senhor, temos uma vida de obediência aos seus mandamentos e damos sempre um não estridente ao pecado. Uma das razões por que Deus inspirou o temor dos israelitas no Monte Sinai foi para que aprendessem a desviar-se do pecado e a obedecer a sua lei. Veja Êxodo 20:20. Repetidas vezes, no seu discurso final aos israelitas, Moisés mostrou o relacionamento entre o temor ao Senhor e os serviços e obediência a Ele. Veja, vários versículos, Deuteronômio 5:29, 6, 2, 10, 12, 13, 4, 17, 19 e 31, versículo 12. No Salmo 112, versículo 11, vemos que o salmista ressalta que, abre aspas, temer ao Senhor equivale a deleitar-se nos seus mandamentos. Ver também Eclesiastes 12 e 13. 2. Considerando o que acabamos de dizer, o crente deve ensinar seus filhos a temer ao Senhor, levando-os a abominar o pecado e agradar os seus santos mandamentos. Veja Deuteronômio 4:10, 6, 1 e 2 e 2, 6 a 9. A Bíblia declara frequentemente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ver Salmo 111, versículo 10, Provérbios 9 e 10, além dos textos que já citamos e lemos. Um alvo básico na educação dos nossos filhos é que vivam segundo os princípios da sabedoria estabelecidos por Deus. Provérbios 1 até o versículo 6. Ensinar os filhos a temerem ao Senhor é um primeiro e decisivo passo. 3. O temor de Deus tem um efeito santificante sobre o povo de Deus. Assim, como há um efeito santificante na verdade da palavra de Deus, como vemos em João 17:17, assim também há um efeito santificante no temor a Deus. Esse temor inspira-nos a evitar o pecado e a desviarmos do mal. Veja Provérbios 3:7, 8:13 e 16:6. Ele nos leva a ser cuidadosos e comedidos no que falamos. Vamos a Provérbios de novo. Capítulo 10, versículo 19, Eclesiastes 5:2, versículo 6 e versículo 7 também. Ele nos protege do colapso da nossa consciência, bem como da nossa frieza moral. 4. O temor do Senhor motiva o povo de Deus a adorá-lo de todo o seu ser. Se realmente tememos a Deus, nós o adoramos e o glorificamos como o Senhor de tudo. Veja Salmo 22, versículo 23. Davi equipara a congregação dos que adoram a Deus como os que o temem. Salmo 22 e 25. O Novo Testamento vincula diretamente o temor de Deus ao conforto do Espírito Santo. Veja Atos 9, 31. Por outro lado, os que temem ao Senhor e guardam os mandamentos dele têm experiência profunda de proteção espiritual na sua vida e da unção do Espírito Santo. Tem certeza de que Deus vai livrar a sua alma da morte, como está lá no Salmo 33, veja o versículo 18 e 19. Que a exata compreensão do que significa temer ao Senhor transforme muitos corações presentes em muitas igrejas e que os, abre aspas, crentes que só estão nos templos com medo do inferno, sejam restaurados e impelidos a temer ao Senhor de verdade, com a intenção de ter com Ele um relacionamento espiritual sem precedentes, que só os que adquiriram a revelação da sabedoria de Deus vão alcançar. Concluindo essa aula, é importante lembrar o que Jó buscou mostrar aos seus amigos com o seu discurso. Que, mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem preço, mas tem, sobretudo, valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo se é vendida. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ele se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. E aqui repito o que disse um pouco antes.
Tudo quanto os homens podem conhecer acerca da verdadeira sabedoria, precisam conhecer em Cristo, pois, para os homens, Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é demonstrada no seu plano relativo à redenção da humanidade. Plano esse que concretiza algo que a sabedoria humana, em hipótese alguma, pode concretizar. E a palavra ou a mensagem da cruz é o tema central dessa sabedoria. Terminamos aqui. Na próxima aula, estudaremos a última defesa de Jó, presente a partir do capítulo 29 do livro em estudo. Que o nosso bom Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.